Bate-papo Craques do Passado. Olá, apaixonados pelo futebol, e aí, tudo bem com vocês? A partir de agora, a gente chega com o nosso bate-papo com os craques do passado. A gente começa hoje uma série de entrevistas com aqueles que fizeram história no futebol do município de Caridade. E hoje a gente tem um convidado muito especial que vai bater um papo e contar um pouco da sua história no futebol amador do município de Caridade. O centroavante Jerônimo é o nosso entrevistado. Roda a vinheta e a gente volta já. Bate-papo Craques do Passado. Os amigos, de volta aqui no bate-papo com os craques do passado. E aqui ao meu lado, o atacante Jerônimo, que fez uma grande história no futebol amador do município de Caridade. E ele é o nosso convidado especial para contar um pouco da sua história do futebol do passado. E que às vezes você não tem o conhecimento de como o Jerônimo fez essa história no futebol amador do município de Caridade. Jerônimo, tudo bem? É um prazer lhe receber aqui no nosso primeiro bate-papo com os craques. Seja bem-vindo. Primeiramente, obrigado, né, por estar lembrando desses craques do passado. Isso é uma ideia maravilhosa. Às vezes a gente marca tanto no município, mas naquela época não tinha tanta divulgação, e contar um pouco da história da gente, com certeza vai ser muito prazeroso e importante para aqueles que hoje ainda praticam o futebol no nosso município. Olha, você pode compartilhar o nosso vídeo, esse bate-papo com os craques. Você pode seguir também o nosso Instagram, portaljs.n. Vai lá, se inscreve no nosso canal. E você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube, JS TV, ou TV JS, que você acompanha todos os conteúdos que a gente vai dar início nessa sequência do bate-papo com os craques. Para começar o nosso bate-papo com o Jerônimo, ô Jerônimo, como começou a sua trajetória no futebol amador? Bom, Joseninha, a minha trajetória começou nos anos 90, né, no qual tinham poucos times aqui no nosso município. E a gente tinha que começar lá podemos dizer assim, da base, que era jogar aspirante, né? A gente tinha um time muito bom, seleção de caridade, que era considerada a seleção de caridade, pois só tinha praticamente um time na sede. E eu comecei jogando no aspirante, joguei poucas partidas, se eu não me engano foi 4 a 5 partidas, e já fui, né, para a equipe principal. E aí começou tudo, né? A gente foi a cada ano ganhando importância, né, ganhando, podemos dizer, rodagem, e aí começou a minha trajetória no futebol amador de caridade. Qual foi o seu jogo mais inesquecível no futebol amador? O meu jogo mais inesquecível foi um clássico de muita rivalidade, no qual tínhamos 2 times na sede que realmente tinha muita rivalidade mesmo, Juniores e Cruzeiro. A gente, eh, foi um jogo que teve muita auê, né, mexeu realmente com a cidade. E a gente perdia o jogo até 42 minutos do segundo tempo, e o Flávio Freitas, que hoje é comerciante na cidade, cruzou uma bola. Eu fui feliz em fazer o gol de empate da equipe dos juniores. Isso para mim foi o jogo que marcou mais como atleta no município de Caridade. Eu tive muitos jogos, né, intermunicipal, campeonato, mas esse foi realmente o que me marcou no amadorismo. Teve algum jogo ou algum gol que marcou? O mesmo, né, Janir, que eu falo, né. Um jogo que me marcou muito foi quando a gente foi campeão do Intermunicipal, né, em 2006, que acabou, o campeonato terminou no janeiro de 2007, onde Caridade foi campeão do Intermunicipal, né, acho que um dos últimos Intermunicipal da PCDEC. Esse jogo foi em Sobral, Caridade 2, Coreal 1, era representado pela equipe do Arsenal, gol do Bim, do Jefinho, e aí foi realmente um jogo inesquecível. Não jogando, né, mas como treinador, mas é uma continuidade do quando a gente para, né, tem que continuar sendo útil para o futebol do nosso município. Estamos conversando com o Jerônimo, atacante do município de Caridade, aqui no nosso bate-papo com os craques do passado. Jerônimo,
Qual a rivalidade era mais forte naquele tempo? Como eu já citei uma, né, a gente já jogou muitos clássicos bons aqui no município de Caridade, uma rivalidade mesmo que eu tive foram 2, né, contra o Cruzeiro, que era do Gilbertinho, Gilbertinho que com certeza você também vai fazer uma entrevista com ele, comandado por ele, o Cruzeiro, e os juniores, e um outro foi houve aí um desentendimento entre alguns atletas que jogavam nos juniores e formaram o Arsenal na época, né, e também isso gerou muita rivalidade. Esses foram 2 jogos, 4 equipes que 2 equipes, aliás, que a gente tinha muita rivalidade na época. Eu sempre defendi os juniores, depois passei a ser Arsenal, os juniores acabou, né, encerrando as atividades, mas os jogos que tiveram mais rivalidade foram contra juniores e contra o Cruzeiro. Qual era o estilo do Jerônimo, jogando naquele tempo, dentro das 4 linhas? Tinha um perfil? Sim, Josinho, era um centroavante muito técnico. Eu gostava muito de sair da área para preparar jogadas para os meias, os pontas, mas também fazia muito gol. Eu era um jogador que gostava muito de dentro da área, né, já que a característica era essa, canhoto, né, e isso me ajudava demais. E fiz história, né, joguei muitos campeonatos, Maranguape, Paramoti, Caridade, Canindé, e o meu estilo de jogo era sempre preparar a jogada, ser aquele atacante presente na área. Tanto é que o Berico é um atleta que eu tenho muito carinho, é um jogador muito diferenciado. Fazia muitos gols porque ele sabia a maneira que eu jogava e que com certeza deixava ele em condições de finalizar. Então eu era aquele jogador que gostava de fazer gol, mas também de preparar a jogada para os nossos companheiros. Ô Jerônimo, houve algum momento em que você pensou em abandonar o futebol? Abandonar não, Joseninha, mas eu tive uma grande decepção. Na época eu estava jogando lateral esquerdo, começando, e eu era o melhor da posição na época. Tinham muitos jogadores bons na posição, mas naquele momento eu era o jogador mais interessante para jogar e acabei sendo impedido, né? Acabei sendo proibido, na realidade, de jogar o Intermunicipal. Isso me doeu muito, me trouxe muita tristeza, mas acabei levantando a cabeça, conseguindo superar esse momento e continuei a minha trajetória no futebol. O futebol amador, ele perdeu ou ganhou força com o tempo? Perdeu demais, Josenir, perdeu muito, né? Hoje o futebol amador, hoje ele não tem o mesmo valor que tinha antigamente, né? A gente, quando ia jogar com a equipe considerada grande de Fortaleza, isso mexia com o município, isso mexia com a cidade, mexia com o brilho da gente. Hoje, alguns atletas, não todos, ainda existe aqueles jogadores que jogam pelo prazer, pelo amor ao futebol, mas infelizmente a maioria hoje não valoriza tanto o futebol amador como ele deveria ser valorizado. Naquela época era muito bom, era gostoso demais. Então, eu acho que o futebol amador perdeu muito com o passar dos tempos. Jerônimo, o que o futebol te ensinou para a vida? Ah, Josenir, me ensinou tantas coisas boas. Primeiro, ter muito respeito, né? Tanto com seus companheiros, com os adversários e principalmente com aquele que vai lhe prestigiar, né? A gente tem que ter muita humildade, me ensinou a ter muita humildade e compromisso, né? Quando você firmava um compromisso, você não precisava de ofertas financeiras para isso. Bastava você gostar daquele treinador, gostar daquele dono de time e já valia muito a pena jogar. Então, o financeiro hoje ele deixa muito a desejar nos jovens, porque eles visam muito o financeiro e futebol é amor, é paixão, é prazer, é tesão, né? Você tem que ter tudo isso para jogar futebol. Olha, esse é o nosso bate-papo com os craques do passado, nossa primeira edição, uma sequência de entrevistas que você vai poder acompanhar aqui no nosso canal. Você pode seguir o nosso Instagram, portal JSN, e você também pode compartilhar e pode comentar e mandar, claro, para os amigos. Estamos conversando com o atacante Jerônimo.
Jerônimo, o que precisa ser resgatado do futebol amador do passado? Bom, Joseni, como eu já citei, o amor, né? Prazer de jogar. Infelizmente, algumas coisas deixam a desejar, porque os jovens, eles de hoje, eles não tiveram a oportunidade de jogar intermunicipais como era antigamente, com chave de 4, ia e voltava para as cidades vizinhas, era aquele era aquele atrativo maior, né. Oferta de campeonatos que sejam, né, atrativo para o atleta também, ou jogar torneios, hoje já não é tão interessante. Então, para resgatar, da minha parte, que eu vejo, Joseni, são a oferta de competições dentro do município para, né, motivar os nossos jovens a continuar mantendo o futebol amador vivo. E tá difícil, viu, bem difícil. Jerônimo, que conselho você daria aos jovens que jogam futebol amador hoje? Garotos, coloquem a vaidade de vocês de lado, sejam mais humildes, joguem por amor, por paixão, esqueça o financeiro, porque R$ 100, R$ 200 não resolve a vida de ninguém, mas com certeza, você deixar sua história cravada no município é que vale a pena. Hoje eu estou sendo entrevistado não é porque sou bonito, que eu sou importante, não, é porque eu fiz história no futebol de caridade, como tantos os outros. Então procure pensar primeiro em fazer a sua história. Esqueçam a vaidade, porque a vaidade ela não vai lhe levar a nada, mas sim fazer deixar um legado, uma história bonita no município. Você ganhou títulos, você teve respeito, teve humildade, sempre foi considerado um grande jogador, isso é que é importante, isso é o conselho que eu dou para vocês jovens do futebol caridadense. Se você pudesse reviver um momento em campo, qual seria? Reviver um momento em campo, Josenias, seria jogar novamente com meu irmão Barrozinho, né, um dos jogadores que eu posso dizer assim, um dos maiores que eu joguei, né, ao lado, né. Eu joguei com muitos atletas bons, mas o momento que eu queria reviver era jogar novamente junto com ele, pelo menos no nível, podemos dizer assim, satisfatório, né. Qual valores nunca deverão desaparecer no futebol amador? Primeiro de tudo, respeito, compromisso, né, a dignidade do ser humano você tem respeitando, tendo humildade, tendo compromisso, e esses valores nunca devem ser deixados de lado. E a amizade ela é importante demais, porque aonde a amizade entra, não entra o dinheiro, fica fora o dinheiro e a amizade permanece. Então, esses valores nunca devem ser deixados de lado. Bom, esse foi o nosso primeiro bate-papo com os craques. Uma sequência de entrevistas que você vai acompanhar durante e ao longo do tempo aqui no nosso canal, portal js.n e também na TV JS no canal do YouTube. Jerônimo, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite em participar do nosso primeiro bate-papo com os craques. Obrigado, digo eu, Joseni. E vocês que são internautas, né, como acompanha aí o portal JS, vai ter muita novidade boa, né, e principalmente essa de resgatar o futebol caridadense através de entrevista com grandes atletas, grandes jogadores do nosso passado. Bom, um grande abraço. Você aproveita para compartilhar, comentar e mandar para os amigos. Você pode ser o próximo entrevistado. Bate-papo Craques do Passado.